espiritual. Eu estarei lendo um versículo bíblico juntamente com os irmãos. Você pode ficar sentado no teu lugar. Salmo de número 32, versículo de número 3. Salmo 32, versículo 3. Aí logo em seguida nós vamos fazer um apanhado geral, um resumo geral aí de tudo que nós vimos. E nós já estaremos passando já para a ministração, aonde nós estaremos ministrando sobre a sua vida, e você estará também determinando na sua vida, determinando em o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, que vai cair por terra, situações ao qual você conhece, você sabe que o inimigo tem tentado tirar a proveito, o inimigo tem tentado trabalhar, amém? Salmo de número 32, versículo 3, a Bíblia Sagrada nos diz da seguinte maneira: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos do dia. Eu estarei repetindo o versículo 3 do capítulo 32. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos do dia. Irmãos, durante esse mês, nós estivemos sendo norteados pela palavra de Deus, onde nós mostramos para os irmãos, desde o começo do mês de dezembro até o dia de hoje, nós estamos mostrando para os irmãos o posicionamento em Cristo Jesus. O porquê que nós temos que nos posicionar em Cristo Jesus. Posicionar em Cristo Jesus é nós estarmos tomando posse daquilo que é nosso. É nós estarmos como um embaixador. Um embaixador da Alemanha, ele está dentro do Brasil, e quando ele está dentro da embaixada da Alemanha, ali o que prevalece é as leis da Alemanha. Se tiver alguma contaminação de comida aqui no Brasil, vem container lacrado, fechado da Alemanha, para levar a comida para ele ali na embaixada da Alemanha. O salário dele, que ele recebe, vem em marco alemão. Ele não recebe, pode estar inflação, pode estar o problema financeiro, pode estar o que for aqui no Brasil. O salário dele vem da Alemanha, vem em marco alemão. Quando ele sai na rua, quando ele sai para fora de casa, ele sai para fora da casa dele, ou ele sai para fora da embaixada da Alemanha e ele vai para a rua, tem um carro de segurança que o segue. Ele é vigiado, guardado por seguranças. O carro dele é um carro blindado, é um carro especial. Por que isso, pastor? Por que ele tem esses privilégios? Não é nem mordomia, não é mordomia. É privilégio. Por que o embaixador da Alemanha tem, ou de qualquer outro país, tem esses privilégios em outra nação? Ele está em outra nação. Ele não está no país dele. Ele está fora do país dele. Mas ali, no consulado do país dele, no consulado ali da Alemanha, estamos usando um exemplo da Alemanha, no consulado da Alemanha, ali é um pedaço do território que o Brasil cedeu para ter um representante da Alemanha, e ali fica-se então, estabelecido ali tudo da Alemanha, dali para dentro. Entrou para dentro do consulado, ali as leis da Alemanha, dentro do Brasil. E ali quem manda é aquele chanceler, é aquele embaixador, é aquele homem representante da Alemanha no Brasil. E ele vai fazer o quê? Ele vai estar ali dando respaldo para quem quer ir para a Alemanha, vai ter que dar uma passadinha na embaixada da Alemanha, porque não vai ir para a embaixada da Alemanha sem primeiro passar ali e bater um papo ali com ele. Eu não sei se os irmãos têm algum amigo que foi para os Estados Unidos. Quem vai para os Estados Unidos tem que passar lá e tem que bater um papo lá antes de ir para os Estados Unidos. Aí, se o cara olhar para a tua cara e falar, não vai, você não vai. Eu tenho um amigo nosso do ministério, um pastor, que é a terceira vez que ele vai na embaixada dos Estados Unidos para pegar o visto para ir. Aí, quando ele chega lá na embaixada, lá, do nada, o cara olha para a cara dele e fala, não, você não vai. E ele não vai. A esposa já foi 3 vezes e ele não conseguiu, porque chega lá, quem dá a ordem não é o Brasil, quem dá a ordem é o embaixador que está lá. É o embaixador. Então, ele está lá para ele poder estar dando um aval para quem vai para o país dele e para os compatriotas dele que estão morando no Brasil. Então, todo alemão, se está com alguma dificuldade no Brasil,
primeira coisa que ele vai fazer, se ele sentir alguma dificuldade com as leis brasileiras, sentir alguma dificuldade aqui no Brasil, sentir alguma dificuldade comigo, com você, que somos brasileiros, ele não vai ficar perdendo tempo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá na embaixada do país dele, ele vai lá na embaixada da Alemanha, procura lá e põe lá a causa, o problema que está acontecendo. Porque daí vai ter uma interferência internacional na situação dele. Porque ele não é brasileiro, ele é alemão e ele está com um visto provisório ou um visto permanente para ele estar aqui no Brasil. E ele está morando aqui no Brasil. Mas ele é um cidadão alemão, então ele tem todo o direito. Então ele procura a embaixada da Alemanha. Pastor, o que tem a ver isso comigo em guerra espiritual, batalha espiritual? O que tem a ver é que o apóstolo Paulo, ele deixa categoricamente afirmado, está afirmado nas suas cartas paulinas, que eu e você somos embaixadores de Cristo. Se eu e você somos embaixadores de Cristo, pode ter a certeza absoluta, no mundo espiritual, ao qual eu e você estamos, porque Paulo, ele diz para a igreja de Efésios que nós estamos, e nós vimos isso no começo do mês de dezembro, a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestade, dominadores, nome e sobrenome, legiões, e nós estivemos vendo isso aqui no decorrer da campanha. Nós estivemos vendo aí o que é o principado está ligado a quem, Satanás está ligado a quem, quais são os principados, nós vimos quais são os dominadores, nós vimos toda a classe e chegamos até a legião de demônios, aonde Jesus Cristo foi e deu base para mim e para ti, e eu ainda mostrei para você em Deuteronômio 28, onde a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, aquilo que é revelado para nós, está revelado, aquilo que não é revelado pertence a Deus. E aí nós temos uma menção do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando para mim e para ti, casta de demônio, que é uma quantidade de demônios, legião de demônios, que é uma quantidade de demônios, e a minha, a tua luta não é contra a carne, contra o sangue, a minha, a tua luta é contra esses demônios, é contra esses principados, esses dominadores, é contra, desde o demônio menor ao maior, que está ligado diretamente a Satanás. Por isso que a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, contra a minha vida e contra a tua. Por que não vai prevalecer? Porque sobre a minha vida e a tua vida tem uma autoridade. Todo embaixador tem uma autoridade sobre a vida dele. O embaixador, ele tem um país, e ele tem uma legislatura que está sobre a vida dele. Sobre a minha e a tua vida existe uma autoridade maior. E a autoridade maior que está sobre a minha vida e a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. A autoridade que está sobre a minha vida e a tua vida é o leão da tribo de Judá. Quando eu e você somos embaixadores de Cristo, quando eu e você somos embaixadores do céu, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, então pode ficar certo de uma coisa, fique certo de uma coisa, volto às semanas passadas, se você estiver precisando de apoio na tua guerra espiritual, pode olhar lá para cima para o teu general de guerra e pedir para ele, eu preciso de arma de apoio, mande arma de apoio para mim nesta guerra, mande arma de apoio para mim, porque com certeza absoluta, da mesma maneira que o embaixador sai para fora da embaixada, e ele tem escolta, ele tem pessoas guardando a vida dele, guardando a casa dele, guardando o seu lar, Deus vai dar ordem aos anjos a guardar a minha, a tua vida. Deus vai dar ordem aos anjos a estar trabalhando ao meu e ao teu favor, para trabalhar ao meu e ao teu favor. Pode ter certeza absoluta, da mesma maneira que o embaixador, se tiver acontecendo alguma coisa no país ao qual ele está ali, trazendo ali as leis do seu país, e ele estiver vivendo ali naquele país, se estiver tendo uma epidemia, se estiver tendo fome, o país de origem dele vai mandar container lacrado de alimento para ele, e vai chegar lá na embaixada, vai chegar lá na mão dele, pode ter certeza absoluta, pode acontecer o que for no Brasil, o meu e o teu recurso vem de Deus. Pode acontecer o que for na cidade de Santo André, o meu e o teu recurso vem de Deus. Pode acontecer o que for na sociedade, o meu e o teu recurso é Deus.
Deus vai enviar o recurso na minha e na tua casa. Deus vai enviar o recurso no meu e no teu caminho, porque somos embaixadores de Deus. Por isso precisamos tomar posse, precisamos tomar posição em Cristo Jesus. No decorrer desta campanha, além de nós ter visto essa classe de demônios e lutar contra elas e pôr elas por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e alguns irmãos fizeram até uma lista de algumas coisas passadas ao qual os irmãos foram sensibilizados e tocados pelo Espírito Santo, não foi eu. Teve irmãos que ligou para nós, teve irmãos que mandou mensagem, teve irmãos que procurou nós aqui na hora do culto, para poder estar mencionando algumas coisas que aconteceram lá no passado, e o Espírito Santo os fizeram lembrar. Eu como pastor, eu fiz uma limpeza dentro da minha casa, teve algumas coisas que eu joguei fora, dentro da minha casa, que eu falei, opa, o que é isso? Eu falei, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver. Para algumas pessoas, falaram, mas isso daqui não tem nada a ver, um objeto simples, algo simples, mas o Espírito Santo de Deus mostrou algo para mim, tocou no meu coração, e se falou comigo e tocou no meu coração, por mim podem falar o que quiser, eu estou em cima de Coríntios, o Evangelho é loucura para o homem sã, o homem sábio, mas para mim, para ti é poder de Deus. Aleluia. Poder de Deus. Poder de Deus. Nós estivemos vendo no decorrer dessa campanha a respeito da maldição hereditária e como é que essa maldição toma forma, como é que ela vem na vida. E nós estivemos analisando e vendo que algumas pessoas são evangélicas, são crentes, pregam a palavra, são obreiros, estão na casa do Senhor, louva a Deus. Ou se não fazem a obra do Senhor diretamente, fazem indiretamente a obra do Senhor, vindo para a casa do Senhor, mas já estão debaixo do sacrifício da cruz do Calvário, aceitando Jesus, e têm visto o negócio vir andando aí no meio da família, vem andando aí um espírito de separação no meio da família, e aí vira e mexe, você escuta falar que alguém da parentela separou, vira e mexe, você escuta falar que um parente aí, que um sobrinho, que um primo, alguém caiu aí num adultério, alguém caiu aí numa situação, alguma coisa aconteceu. E nós estivemos vendo dentro deste mês, espíritos familiares, e algumas pessoas identificaram alguns espíritos familiares. Eu mesmo identifiquei um espírito familiar na vida do meu filho, e eu estou trabalhando melhor do que um psicólogo, na vida do meu filho. Na vida do Lucas Miguel, eu identifiquei um espírito familiar. Meu filho é filho de pastor, é uma criança. Filho de pastora, é uma criança. Mas tanto eu quanto a pastora já identificamos um espírito familiar que tenta atormentar o meu filho. Um espírito familiar de medo, de pânico. Eu tenho um tio da Leila que se tiver alguém no portão da casa dele, ele começa a tremer, ele não consegue nem dirigir. Ele nem sabe se a pessoa é ladrão ou se não é ladrão, ele entra em pane. Coisas ao qual coisas simples. Ele começa a ficar ele começa a ver ver coisas onde não tem, e começa a entrar em pane, começa a surtar, entrar em pane. Isso é um espírito familiar. E você identificou alguns espíritos familiares aí que você viu ao longo do tempo trabalhando na tua família, trabalhando no meio dos teus parentes, no meio dos parentes do teu pai, da tua mãe. Você identificou alguns espíritos. Esse espírito de depressão, minha prima veio aqui nesta campanha, você sabe o que minha prima falou? Depois do dia que ela veio aqui, eu ministrei sobre a vida da mãe dela, do pai dela, e na vida dela, ela chegou aqui à frente e disse para mim, olha, eu louvo a Deus pela tua vida, porque foi a semana inteira, faz 2 semanas que eu estou brigando com a minha mãe. 2 semanas eu estou brigando com a minha mãe, eu estou falando para minha mãe, mãe, nós precisamos ir para a igreja, se a senhora não quer ir para a minha igreja, aonde eu congrego, vamos procurar outra igreja. E aí eu consegui convencer ela de vir aqui, quando eu falei assim, olha, então vamos na igreja do Natan, vamos subir ali na igreja do Natan. Aí ela disse, não, tudo bem, na igreja do Natan eu vou. Mas fazem 2 semanas que eu estou brigando com ela para trazer ela para a igreja. E sabe qual foi a maior briga que eu tive com ela, Natan? A maior briga que eu tive com ela foi o que você acabou de pregar aqui. Eu mostrei para ela que existe um espírito de depressão que fica andando em volta da família dela. Existe um espírito de depressão, esse espírito de depressão aí minha prima apontou ele, mostrou ele. Como ele atuou na vida da minha tia, como atuou na vida do meu tio, como atuou na vida dos meus primos, como atuou na vida do meu irmão. Atuou na vida da minha irmã, atuou na vida do meu pai. Agora, não existe um espírito de depressão familiar? Existe. Sim, senhor.
Existe, e eu e você temos que tomar posição em Cristo Jesus. Existe um espírito familiar de endividamento, que a pessoa perde as coisas e não consegue obter. E eu conheço famílias, que não foi nem um e nem dois da família, que veio perdendo tudo. Vai perdendo, até perder tudo e começar a pagar aluguel. E não é só um da família não, são vários que vai acontecendo isso no decorrer da família. As pessoas morrem, meu querido. As pessoas morrem. Mas como nós ministramos aqui, mostramos dentro da Bíblia, as pessoas podem até morrer. Os demônios e os espíritos familiares, os espíritos malignos não morrem. Não morrem. Os espíritos malignos não morrem. Espírito maligno, eles são expulsos por mim e por ti. E o Senhor Jesus Cristo é que vai determinar para onde eles vão. Mas eles não morrem. Então pode ter a certeza absoluta que os demônios que estiveram atrapalhando a vida do meu bisavô, que estiveram atrapalhando e outra, detalhe, se você é casado, o negócio fica mais complicado ainda. Porque daí você tem a família dos teus bisavôs, e você tem a família dos bisavôs da tua esposa. Aí você tem o lado do teu pai e o lado da tua mãe. Então você tem bisavós paterno, bisavós materno. E aí você tem a tua esposa, você tem do outro lado também. Por isso que Paulo fala que a tua luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra principado, potestade, dominadores. Alguém tem que colocar um fim. Alguém tem que determinar aí. E o Senhor te chamou, o Senhor colocou você nessa peleja. O Senhor colocou você a colocar um fim. O Senhor colocou você a colocar um basta nesses espíritos malignos. O Senhor colocou você. E nós estivemos vendo aqui, eu estive mostrando para os irmãos uma cadeia enorme de espíritos familiares. Espíritos familiares. Eu trouxe exemplo da minha própria parentela, que eu identifiquei há muitos anos atrás, ainda quando eu era obreiro, quando eu fiz esta campanha, esse propósito. E eu identifiquei. Você deve ter identificado alguns na tua vida, e em nome do Senhor Jesus Cristo, vão cair por terra, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Nós estivemos vendo terça-feira nós estivemos vendo algo que muitas pessoas aqui na igreja, eu fui embora e quando eu cheguei em casa eu até comentei com a pastora, pessoas chorando, pessoas entrando não em desespero de choro, mas em contrito de alma, chorando aqui terça-feira, quando nós estivemos falando a respeito de cura interior, traumas que veio da gravidez, traumas que vieram da adolescência, da infância, traumas que vieram na escola, traumas que vieram no meio dos parentes, dos primos, traumas que vieram dentro da igreja, traumas que vieram acompanhando, traumas que acabaram deixando a pessoa com o coração até o dia de hoje, magoado e triste. Palavras que foram faladas, que o tempo passou, mas que a palavra ficou encravada dentro do coração. E estivemos falando de uma palavra pequena, ao qual o nome se diz ressentimento. E hoje em dia tem muitas pessoas que carregam ressentimento. São pessoas que carregam ressentimento. E a palavra ressentimento significa sentir de novo. A pessoa vive a vida sentindo novamente tudo aquilo que a machucou há anos atrás. Porém, eu trago esse versículo bíblico para ti, porque o negócio não é comigo, o negócio é contigo. Eu trago esse versículo para ti porque o salmista Davi, ele diz: enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei com a minha boca fechada, enquanto eu não abri a minha boca, os meus ossos envelheceram. Nós estivemos falando aqui a respeito do corpo, a respeito do espírito e a respeito da alma. E mostrando para os irmãos que 80% das enfermidades que estão assolando o ser humano hoje estão ligadas diretamente na alma. Diretamente na alma, mostrando para os irmãos uma cadeia, porque a alma é a memória, e a memória que carrega todos os sentimentos que nós temos. E tudo aquilo que está na alma, ao qual nós viemos trazer ressentimento, vai refletir depois no corpo. Vai refletir no corpo. Eu trouxe até um exemplo para os irmãos de uma pessoa que estava com um problema sério
na alma, aí surtiu algumas enfermidades no corpo, aí passou por um bom período aí de tratamento espiritual e tratamento clínico, curou, ficou bacana, ficou legal. Quando foi esses dias agora, assustou de novo, veio um susto para essa pessoa da enfermidade. Veio um susto para ela da enfermidade na alma, não era nem enfermidade no corpo, era enfermidade na alma. De algo que já tinha sido tratado, tinha sido curado. A pessoa teve febre no meio da semana. Eu e a pastora escutamos, vieram falar para a gente, estava conversando, e aí falaram, ó, fulano estava com febre. Fulano ficou com febre, e ninguém sabia de onde era a febre, mas na hora eu já sabia, a febre é por causa da doença na alma, porque a doença na alma é onde carrega todos os meus sentimentos, todos os teus sentimentos, e agora já está refletindo no corpo. No corpo. Estivemos trazendo para os irmãos dentro da Bíblia, mostrando para os irmãos ponto a ponto dentro da Bíblia. E agora nós chegamos agora no ápice desta campanha. E o ápice desta campanha agora nós vamos trabalhar em conjunto. Assim como nós trabalhamos em conjunto na primeira semana, quando você teve que se posicionar em Cristo Jesus, e você teve que tomar posse de algumas armas espirituais, e saber usar algumas armas espirituais, porque o mais importante é você saber usar as armas espirituais, é você saber se posicionar e saber usar essas armas espirituais. E nós estaremos agora neste momento, nós estaremos agora guerreando, você vai guerrear. Faz um mês que você já está sendo ministrado. Os irmãos que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, os irmãos que não estiverem acompanhando, você vai ter a liberdade. Os irmãos que já estão já na campanha, já estão já no processo já há um mês. Foi um mês inteiro de batalha espiritual. Você que está hoje aqui, ou você que está pela segunda vez, você tem a liberdade de você poder fazer uma autoanálise na tua vida. E você vê aí quais são as legalidades que vieram sobre a sua vida por algum motivo. E Satanás tomou proveito e você tem visto alguns reflexos na sua vida. Não que o sacrifício da cruz do Calvário, ele não é soberano e perfeito, mas Deus, ele deixa eu e você no livre-arbítrio dessa terra. E o inimigo, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele está bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Como? Como que ele vai tragar? Nós mostramos para os irmãos qual é o alimento de Satanás. Foi falado aqui para os irmãos, e você que não acompanhou o mês inteiro, qual é o alimento de Satanás? O alimento de Satanás é o pecado. O que foi que Deus disse para Satanás lá em Gênesis? Gênesis, a Bíblia Sagrada mostra para mim, para ti no capítulo 3, que houve-se a queda do homem. Depois da queda do homem, o que foi que Deus disse para Adão e Eva? Deus olhou para Adão e Eva, e Deus disse para Adão e Eva as seguintes palavras: vocês não deram ouvido a mim, deram mais ouvido à serpente. A partir de agora tem um limite sobre a vida de vocês. A partir de agora o homem nascerá e o homem morrerá. A partir de agora tem um limite. Existe um limite na minha e na tua vida, para mim e para você viver. Por isso pode ficar tranquilo. Os cabelos vão ficar brancos, por mais que você vai pintar. Você vai sentir dores no corpo. Vai chegar um tempo que a fadiga e a canseira vai chegar. E pode ter certeza absoluta, por mais que você tenta a buscar a forma da juventude, você vai se envelhecer. Porque lá no Jardim do Éden, Deus determinou para o homem. Há um prazo para o homem viver na terra. O corpo do homem vai sofrer o corpo do homem o tempo. Não tem jeito. O tempo vai vir, os cabelos vão embranquecer, se não embranquecer os cabelos, eles caem. Pode ter certeza absoluta, os olhos vão enrugar. Pode ter certeza, a testa vai franzir. Pode ter certeza absoluta, vai chegar o tempo que o corpo vai envelhecer. Foi o que Deus disse para Adão e para Eva. E Deus determinou o que para a serpente? Deus olhou para a serpente e ele disse para a serpente: e você, por causa de você ter enganado eles, você agora vai se arrestejar e vai comer o pó da terra. Você vê alguma cobra no jardim botânico comendo barro? Vê? Existe alguma cobra aí no Jardim Botânico, ou você escutou aí, National Geographic, algum canal aí falando aí que cobras comem barro?
Cobra vai lá e mata um bezerro, um boi e come inteiro. Você não vê cobra comendo pó, terra. Aí você vê Deus chegando para Adão e para Eva e dizendo para Adão e para Eva, ó, e ainda vou falar um negócio para vocês dois, hein? Tem limite a vida de vocês, e vocês para o pó retornará. Vocês vieram do pó e do pó vocês vão retornar. O que Deus estava falando para Adão e para Eva? A partir de agora, se vocês der espaço e se vocês der legalidade para Satanás, vocês viram a comida de Satanás. Toda vez que eu e você pecamos, toda vez que eu e você erramos, nós estamos alimentando demônios. Está aqui a Bíblia. Deus estava falando com a serpente estava ali sendo possuída por um espírito, por Satanás, por um demônio. E Deus estava falando para aquele demônio, você vai se alimentar do pó, da terra. E Deus vira para o homem e para a mulher e fala, olha, e vocês dois vieram do pó e vai voltar para o pó. Se está falando para a serpente, que a serpente vai comer pó, está falando para o homem e para a mulher, olha, vocês vão morrer e vai virar pó. Está falando para o homem e para a mulher o quê? Vocês vão virar, a partir de agora, errou de novo, vai virar comida dele, hein? Errou de novo, vai virar comida dele. Então eu e você já sabemos, nós somos norteados aqui, e nós entramos aqui, nós aprofundamos, nós entramos aqui bem aprofundado, para que eu e você venham saber, literalmente, que a guerra que eu e você estamos, é uma guerra espiritual, e depende do meu e do teu posicionamento em Cristo Jesus. E algumas coisas eu e você temos que determinar na minha e na tua vida. E eu vou convidar você neste momento. Você que está aqui o mês inteiro nessa campanha, você que começou no meio, tem algumas pessoas que começaram no meio, tem algumas pessoas que vieram uma, duas vezes durante o mês, tem algumas pessoas que vieram hoje, você vai ter a liberdade. Porque da mesma maneira que um advogado, ele tem uma procuração para defender uma pessoa, da mesma maneira que um advogado tem uma procuração para defender uma pessoa, e essa procuração fica na mão desse advogado, ele até recebe o dinheiro pela pessoa. Se a pessoa não quiser mais esse advogado, e ela pegar outro advogado, ela vai ter uma briga na justiça para derrubar essa procuração. E a briga é feia, hein? Tenta trocar de advogado para você ver. A briga é feia. No mundo espiritual não é diferente. Você já veio para o sacrifício da cruz do Calvário, aceitou Jesus, está debaixo do sangue carmesim. Mas se tiver alguma procuração que você deixou lá atrás, Satanás, ele vai tentar. Ele vai ficar rodeando como um leão, esperando uma brecha sua, para a hora que você der uma brecha, ele entrar com espírito familiar, ele entrar com brechas que ficaram lá do passado, coisas do passado. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar tendo 2 períodos aqui agora. O primeiro período você vai declarar. É você que tem que dar uma ordem no mundo espiritual. O salmista disse, por enquanto que ele ficou com a boca fechada, por enquanto que ele se calou, o seu corpo envelheceu. Ele viu na alma e no corpo. Ele viu na alma e ele viu no corpo. Por enquanto que ele se calou. Deixa eu dizer algo, quando você ora a Deus, e nós vimos isso aqui no decorrer do mês, quando você ora a Deus, os demônios não sabem e eles não interferem a tua oração. É você e Deus. Você está conectado com Deus. Então, se você orar a Deus e você começar a orar e falar com Deus, Senhor, eu anulo em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui. Se você começar a orar, os demônios, eles vão estar vendo você orar. Mas eles não vão interferir na tua oração, eles não vão entrar na tua oração, eles nem sabem o que você está falando com Deus. E aí você está pedindo para Deus, você está pedindo para que Deus venha intervir na tua causa, na tua situação, para que Deus venha desfazer as obras do inimigo na tua vida aqui. Mas quando você dá uma ordem, por isso que quando nós estamos aqui expulsando demônio, nós não oramos para o demônio. Você já viu algum pastor, algum obreiro orando? Senhor, meu Deus, aqui está essa pessoa endemoniada, Senhor, ouve a minha oração agora, tira esse demônio. Você já viu algum pastor orando assim? Não foi assim que Jesus ensinou. Procuração para demônio, você fala diretamente com o demônio. Em nome de Jesus, toda legalidade. Você não está orando, você está falando com ele.
Você está falando diretamente com um demônio. Em nome de Jesus, você sai dessa vida agora. Em nome de Jesus, você vai embora agora. É o que você vai fazer agora. E quem tem que fazer isso é você. Não pode ser eu. Principalmente com espírito familiar. Principalmente com cura interior. Como é que eu vou orar para você e eu vou determinar na tua vida a cura anterior de uma mágoa que você tem da tua tia que te maltratou num final de ano, numa época dessa, de um parente seu que fez uma ceia e não chamou você para estar lá e humilhou você, tua casa e teus filhos? Como que eu vou fazer algo por ti, de uma chateação que você ficou, de um parente que foi lá e te prejudicou financeiramente, te prejudicou moralmente? Como que eu vou fazer uma oração para ti, de cura interior, de um trauma que você ficou lá na tua adolescência, de algo que não deu certo na tua vida e você ficou traumatizada? Como que eu vou fazer uma oração para você de cura interior, de sentimentos da tua alma, do teu ser, ao qual só você sabe, não tem como. É você que vai ter que fazer. Então você vai ter 3 tipos de momento aí que você vai ter com Deus. Por isso eu peço para o cooperador Magno, para que ninguém venha atrapalhar. Eu ainda até disse para os irmãos, se você quiser sair de perto do teu irmão aí, do teu parente aí, sentar lá do outro lado, para você ter liberdade para falar coisas da tua alma, aproveite que a igreja está vazia hoje, sai de perto aí e abre o teu coração. O salmista diz que por enquanto que ele se calou, ele envelheceu os ossos. O que é envelhecer os ossos? É adoecer o corpo. Não é só a alma, é o corpo. Então se tem coisas aí que você guarda até o dia de hoje, e é só entre você e Deus, o cooperador Magno vai colocar um louvor lá agora. Vai pôr um louvor lá para nós estarmos em espírito de oração. Nós vamos apagar a luz e você vai determinar aí na tua vida. Você vai determinar. Você não tem que aceitar algumas enfermidades. Agora, porque teu pai teve problema no coração, você é obrigado agora a ter problema no coração? Porque teu avô, teu tio, porque todo mundo teve diabetes, agora você tem que ter diabetes também? Que negócio é esse? Isso é espírito familiar. Você não tem que aceitar isso na tua vida. De maneira nenhuma. Você está vendo que todo mundo teve um negócio e agora você vai deixar agora ter na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos? Você vai se posicionar e você vai guerrear e você vai quebrar a procuração. Você vai quebrar a procuração. Como que quebra, pastor, essa procuração? Você vai dar uma ordem. Você vai dar uma ordem. Você vai dar uma ordem primeiro para legalidades de demônios, de espíritos malignos, de legião demoníaca, de tudo aquilo que envolve o mundo espiritual maligno, demônios que atuaram na vida dos teus ancestrais. A Bíblia diz que o Senhor visita até a 4ª geração, e do filho bastardo até a 10ª. 4 geração, bisavô, avô, vô e pai. 4 gerações. Você vai determinar que tudo aquilo que estava lá atrás, tudo aquilo lá, tudo que foi legalidade de demônios, tudo que for legalidade de demônios, muitas das vezes nós não sabemos, mas eu fui ficar sabendo que os meus bisavôs eram pirata, e eu tive que ir atrás, eu fui buscar, e não foi agora não, já foi um tempo atrás, eu fui buscar, eu falei, mas que marra é essa que eu e meus parentes têm, esse espírito de marrento? Eu falei, não é possível, meu. Eu falei, não, peraí, meu. E é o que eu mais sou afrontado hoje por Satanás, é isso. O que eu mais sou afrontado por Satanás é que, hoje Satanás, porque eu sou pastor, eu estou na igreja, Satanás falta vir dar tapa na minha cara, falta colocar gente na rua para me bater. Porque Satanás sabe que eu não levava afronta para casa, Satanás sabe que eu era briguento. Fernando me conhece, Fernando lembra. Era briguento, ruaceiro, quebrava tudo. Aí hoje Satanás sabe que eu não posso levantar um dedo, não posso levantar uma mão, o Satanás falta me dar tapa na cara no meio da rua. Porque daí Satanás vai trabalhar na área mais fraca que eu tinha lá atrás. E aí eu fui procurar, saber o porquê que é com a família do meu pai. Se estresse, nervoso. Aí vai puxar daqui, vai puxar dali, isso daí já faz tempo, não foi agora na campanha não. A campanha Deus falou comigo em cima do monte. Aí lá vai eu puxar lá, eu fui puxar a descendência do meu pai, do meu sobrenome.
Os descendentes do meu pai, orlandenses que foram para Portugal, família Dutra, saiu da Irlanda, foi para Portugal, chegaram em Portugal, encontraram a oportunidade em Portugal de de fazer embarcações junto com os portugueses e começar a saquear. Pirata, pirata. Pegava ali a costa ali todinha, porque Portugal começou a sair, Inglaterra começou a sair, começou a estar colonizando outros países, assim como foi com o Brasil. Aí eu fui ver com meus tataravós, os meus bisavós, os meus antecessores eram pirata. Vai lá saber se eles não saquearam o navio de Dom Pedro. Aí a minha oração mudou. Esses espíritos familiar, esses demônios familiares que vêm atormentando toda a família do meu pai, na minha casa não vai. Na minha vida não vai, está amarrado em nome de Jesus. Eu comecei a dar ordem no mundo espiritual. Eu estou dando um exemplo para você da minha vida, da minha família, meu, pessoal. Você sabe do teu. Você sabe do teu, você sabe dos casos de câncer na tua família. Você sabe no teu os casos de adultério na tua casa, na tua família. Você sabe no teu os casos de divórcio na tua família. Você sabe no teu os casos de bronquites na tua família. Você sabe qual era a religião dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós. Você sabe. Porém, você que tem que determinar. É você que tem que determinar. E esses demônios que atuaram devido à ignorância, qualquer tipo de demônio que atuou, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que esses demônios não vão atuar na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha casa. Demônios de pombagíria, demônios de Exu caveira, demônios de bebedice, tranca-rua, tudo quanto é tipo de demônio, você vai dar ordem aqui. Então a primeira declaração que você vai fazer nesta noite, a primeira declaração você vai declarar no mundo espiritual, que todos os demônios, todos os espíritos malignos que foram invocados por pessoas lá atrás, e que hoje eles querem ver uma brecha minha e tua, eles querem ver eu e você dar uma pisadinha de bola, uma brecha, para eles virem atormentar a minha vida e a tua vida, e a vida dos meus e dos teus. Você vai dar uma ordem para eles, que em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não vão ter força na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha e na tua família, na minha e na tua descendência, da minha e da tua descendência para frente, é nova história. Para trás, o problema é deles, porque já é passado. Agora, o presente e futuro, pertence a Deus. Se pertence a Deus, nós vamos dar uma ordem em nome de Jesus. A segunda declaração que você vai fazer, você vai declarar, porque você sabe aí na tua cabeça quais são os espíritos familiares. Na minha família é um tipo de espírito familiar, porque eu tenho a parte da minha mãe, eu tenho a parte do meu pai. E além disso, ainda sou casado com a Leila e sou uma só carne. Ainda tem ainda o lado da mãe dela e ainda tem o lado do pai dela. Então tem muita coisa para você declarar aí. Tem muita coisa. Aí você vai declarar que esses espíritos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua casa, na tua família, eles não vão ter força. Você vai determinar que o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua casa, você vai dizer, você vai ter que falar para os demônios. É dar ordem para os demônios. Demônios, a minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Da minha casa para frente, vocês não têm mais poder. Demônios familiares. Vocês que estiveram atormentando todos os meus parentes, todos aqueles que vieram antes de mim para cá, eu me levanto em Cristo Jesus para colocar um basta. E nos meus não vai ter atuação mais. E a terceira declaração que você vai fazer, você vai declarar no mundo espiritual, tudo aquilo que é no teu coração, ferida, ressentimento, você vai liberar perdão. Não importa se a pessoa está morando lá no Acre, morando lá na Bahia, se a pessoa não está mais viva, pastor, a pessoa já não está mais viva, a pessoa já morreu, e você ainda está guardando ressentimento, mágoa. Você não está liberando perdão para a pessoa, você está liberando perdão para si mesmo. O que foi que o salmista disse? Por enquanto que eu me calei, eu me envelheci, eu fiquei velho. Você está causando para você mesmo problema. Então você vai liberar perdão. Vai pôr para fora, liberar perdão. Tudo quanto for trauma.
tudo quanto for trauma, trauma lá da gestação, que terça-feira nós estivemos mostrando, que na gestação, a mãe na gestação, ela já amaldiçoou o filho na barriga, e a criança já tem alma, já tem memória, já está guardando tudo ali dentro. E em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai declarar que toda rejeição maligna cai por terra da tua vida. Tudo aquilo que te trouxe trauma, porque tem algumas coisas na minha vida e na tua vida que traz trauma. Trazem trauma na minha vida e na tua vida, e eu e você carregamos o trauma para o resto da vida, mas chegou a hora de eu e você colocar por terra esses traumas, e em nome do Senhor Jesus Cristo, nos posicionar para 2017, nos colocar em condições de ser abençoado em 2017, e ver Deus agir na minha e na tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Pode apagar as luzes aí, diácono. Depois que você fizer as declarações na sua vida, eu vou deixar você bem à vontade. Você fique bem à vontade. Fique bem à